Olá pessoal, eu sou o professor Leandro e estou de volta aqui para conversar sobre vocês, desta vez, sobre as medicações antihipertensivas. Então esta é a segunda aula do módulo de hipertensão arterial do curso de nefrologia da Faculdade São Lucas e eu vou abordar aqui as principais características de cada uma das classes de drogas que são usadas para o tratamento da hipertensão arterial. Então vamos lá, como eu já comentei na primeira aula deste módulo, as drogas para o tratamento de hipertensão arterial, idealmente elas devem ter as seguintes características. Elas devem ser seguras, devem ter um nível aceitável de efeitos adversos, devem ser eficazes para reduzir níveis pressóricos, para controlar a PA, devem ser eficazes para reduzirem o risco de eventos cardiovasculares, ou seja, de morbidade cardiovascular e renal, também, inclusive, e devem ser eficazes para a redução da mortalidade dos indivíduos hipertensos. Então, a gente tem algumas drogas hoje que correspondem a essas características. Vamos comentar com vocês quais são. De classes de medicações antihipertensivas, hoje em dia a gente dispõe de muitas opções de medicamentos, incluindo os diuréticos, os inibidores adrenérgicos, os bloqueadores de canais de cálcio, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são os inibidores da ECA, os bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina 2, que são os BRA, os vasodilatadores diretos e o mais recente de todos, que é o inibidor direto da renina. Todas essas medicações, todas essas classes de drogas são eficazes para controle do nível pressórico, mas nem todas são eficazes para redução de morbimortalidade. Então, vamos ver quais são as que reduzem a morbimortalidade cardiovascular. De acordo com vários estudos que foram publicados até agora sobre o risco de evento em hipertensos tratados com essas medicações, a gente observa que os diuréticos comprovadamente reduzem morbimortalidade cardiovascular, principalmente o tiazídico, a clortalidona, tem vários estudos que mostram que é uma droga que reduz risco de evento, assim como os beta-bloqueadores. Dos beta-bloqueadores, aparentemente, são os que menos reduzem morbimortalidade cardiovascular no hipertenso. Então, tem evidência, mas é mais fraca do que todas as outras classes. Inclusive, a menor redução de evento observada foi com o atenolol, que ela é a que menos reduz eventos cardiovasculares. Os bloqueadores de canais de cálcio também reduzem morbimortalidade cardiovascular, principalmente a amlodipina, que é a mais estudada. Os inibidores de ECA, praticamente todos já foram comprovados que têm efeito na redução de risco de evento, assim como os BRA, os bloqueadores do receptor da angiotensina. Então essas 5 classes são as que são positivamente redutoras de risco cardiovascular, o que já é comprovado por vários estudos. Os vasodilatadores diretos, o inibidor da renina e os demais agonistas adrenérgicos, como as drogas de ação central e os alfa-bloqueadores, não existe até hoje evidência sólida de que eles reduzam o risco de evento. Então, se a gente for preferir medicação para tratar o hipertenso, vocês veem que é preferível usar alguma droga que a gente tenha certeza que vai reduzir risco de complicação. Então, a gente deve, de preferência, escolher drogas dessas 5 classes que são aparentemente as mais benéficas. Ok? Vamos lá, vamos entrar em cada classe aí em particular. Vamos começar pelos diuréticos. Os diuréticos, a gente pode subdividi-los em 3 classes diferentes. A gente tem os diuréticos tiazídicos, que incluem a hidroclorotiazida, a clortalidona e a indapamida. Tem também os diuréticos de alça, como a furosemida, o famoso Lasix, e a bumetanida. E os poupadores de potássio, incluindo aqui a espironolactona, que é um antagonista da ação da aldosterona, a amilorida e o triantereno. São os 3 poupadores de potássio. O mecanismo de ação dessas drogas se dá inicialmente pelo aumento da natriurese. Desculpe. Que então eles conseguem aumentar a perda de sódio e água e reduzirem o volume extracelular. Com isso, levam a uma redução do nível de pressão arterial. Então, esse é o mecanismo inicial de ação dos diuréticos. Entretanto, depois de 4 a 6 semanas de uso dessas medicações, essas drogas deixam de ter ação diurética e passam a ter um efeito antihipertensivo, caracterizado principalmente pela redução da resistência vascular periférica. Então, independente do efeito diurético,
essas drogas também conseguem reduzir a pressão arterial através da redução da resistência vascular periférica depois de 4 a 6 semanas de uso. A preferência, quando a gente vai iniciar algum diurético, geralmente é pelos tiazídicos em dose baixa, tá? De preferência a clortalidona, que é a que parece ter mais evidência de redução de evento. Exceto em algumas situações que a gente vai preferir o uso de diuréticos de alça, principalmente no paciente que for renal crônico, em pessoas que têm uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml por minuto, essas pessoas têm contraindicação ao uso de diuréticos tiazídicos. Então, nesse caso, se a gente for usar diurético, tem que ser o de alça. E no paciente que está congesto, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, o cara está todo edemaciado, em anasarca, congesto, dispneico, aí a gente vai preferir diurético de alça, que tem uma redução maior do volume extracelular, consegue lidar melhor, né, com a congestão do indivíduo. As vantagens dos diuréticos é que eles são eficazes, a maioria deles pode ser usado em dose única diária, então facilita a adesão, e tem um custo relativamente baixo em comparação a outras drogas. O problema dessas medicações, principalmente os tiazídicos e os diuréticos de alça, podem induzir hipopotassemia, o que não é induzido, obviamente, pelos poupadores de potássio, e geralmente essa hipopotassemia se associa à hipomagnesemia. Hiperuricemia também é um efeito colateral dos tiazídicos, então é uma preocupação que a gente tem que ter no paciente que tem gota ou hiperuricemia severa, então aí o tiazídico passa a ser contraindicado. E os tiazídicos, principalmente quando usados em doses altas, eles podem induzir resistência à insulina, então eles podem piorar o nível de glicemia do indivíduo, aumentar triglicérides e aumentar a chance de desenvolver diabetes em pessoas que têm risco alto de diabetes tipo 2. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado no uso do tiazídico. Mas geralmente quando a gente usa tiazídico nas doses habituais, né, de 12,5 a 25 miligramas por dia de hidroclorotiazida ou clortalidona, esse efeito não é tão importante, não acaba sendo uma coisa assim clinicamente significativa. Vamos entrar agora nos inibidores adrenérgicos. Os inibidores adrenérgicos também podem ser subdivididos em 3 classes diferentes. Então, são todas medicações que reduzem o tônus simpático, reduzem a ação das catecolaminas e com isso diminuem a vasoconstrição induzida pelas catecolaminas e tem um efeito de redução da resistência vascular periférica e, portanto, do nível pressórico. Então a gente tem 3 tipos de drogas diferentes dentro aqui dos inibidores adrenérgicos: as drogas de ação central, que são a alfa-metildopa, a clonidina, o guanabenzo e a reserpina. Essas últimas duas dificilmente são usadas hoje em dia. As mais comuns são as primeiras duas, né? Tem os alfa-bloqueadores, que são bloqueadores dos receptores alfa das catecolaminas, como a doxazosina, a prazosina e a terazosina. E os beta-bloqueadores, que são as medicações mais utilizadas dentro dessa classe, incluindo todas as drogas que terminam em LOL, né? O propranolol, o atenolol. Essas duas estão disponíveis no SUS, né, são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde e também na farmácia popular. O metoprolol, o carvedilol, o bisoprolol, o nebivolol. Então tem várias drogas aí terminadas em LOL. Com relação às drogas de ação central, elas são drogas que têm um efeito hipotensor discreto quando usadas em monoterapia. Então dificilmente elas são usadas sozinhas. São drogas interessantes para serem usadas em associação, com exceção da gestante. A gestante, né, o caso da hipertensão durante a gestação, da pré-eclâmpsia ou mesmo de pacientes hipertensas que engravidam, a alfa-metildopa, que é uma droga de ação central, passa a ser a primeira opção de medicação para usar durante a gestação pelo bom perfil de segurança, né, na gravidez. Então é uma exceção aí para o uso de uma droga de ação central isolada. Tem um perfil metabólico neutro, então elas não têm efeito nem benéfico nem maléfico sobre a resistência à insulina ou perfil lipídico, e efeitos adversos delas são principalmente os de ação central: sedação, xerostomia, boca seca, fadiga, hipotensão postural, bastante comuns durante o uso dessas medicações, principalmente no início do tratamento. A alfa-metildopa, além disso, ela tem alguns efeitos adversos que são específicos dela. Ela pode induzir anemia hemolítica autoimune, pode causar galactorreia e pode ser hepatotóxica em alguns casos. Então ela está contraindicada em pessoas com doença hepática ativa. E a clonidina,
que é a velha atensina, né? A clonidina ela pode dar hipertensão rebote. Então, cuidado nos usuários de clonidina para eles não pararem de usar a medicação de repente, porque a suspensão abrupta da droga geralmente acaba causando um grande aumento da pressão arterial, conhecido como hipertensão rebote, devido à suspensão abrupta dessa medicação. No usuário de clonidina, se ele tiver que parar a droga por algum motivo, essa suspensão tem que ser feita gradualmente, para não haver hipertensão rebote. Outro tipo de inibidor adrenérgico são os alfa-bloqueadores, que também eles dificilmente são usados em monoterapia, né, porque tem um efeito hipotensor discreto. Geralmente eles são associados a outras drogas em alguns esquemas. E eles podem induzir tolerância. No paciente que usa essas medicações por muito tempo, pode acabar perdendo o efeito hipotensor da droga e aí descontrolar a pressão e precisar mudar o esquema terapêutico. Uma vantagem dessas drogas é que elas melhoram o perfil glicolipídico, então elas até dão uma melhoradinha na glicemia, no lipidograma do indivíduo, e eles aliviam sintomas de hiperplasia prostática benigna. Então eles são uma opção interessante, por exemplo, no paciente idoso, né, no homem idoso hipertenso que tem sintomas prostáticos. Aí você usar uma doxazosina ou uma terazosina, uma prazosina, pode diminuir os sintomas prostáticos enquanto ajuda no controle da pressão arterial. Mas geralmente elas são usadas em associação a outras drogas, dificilmente são usadas sozinhas. E efeitos adversos dessas medicações: hipotensão postural, bastante frequente, palpitações, então elas podem ser taquicardizantes, que enquanto elas bloqueiam, né, o sistema alfa das catecolaminas, elas podem liberar essas catecolaminas para ligação ao receptor beta, que é taquicardizante. Então elas podem causar palpitações, astenia e outros sintomas associados. E por último, os beta-bloqueadores, que são os mais usados. Os beta-bloqueadores, além de eles inibirem a ação das catecolaminas nos receptores beta, nos vasos, que é o maior efeito aí com relação ao controle da pressão arterial, eles são também moduladores hormonais. Então vejam a importância de ter um endocrinologista junto aqui nesse curso, né? Porque na verdade boa parte do tratamento da hipertensão se deve ao controle dos hormônios, passa pelo controle dos sistemas hormonais envolvidos aí no controle da pressão arterial. Os beta-bloqueadores, além de reduzir as catecolaminas nas sinapses, que é o que a gente esperaria, né, por ser um inibidor adrenérgico, eles também reduzem a secreção de renina e acabam ajudando a fazer uma readaptação dos baroreceptores. Então são três efeitos diferentes que ajudam no controle da pressão arterial. A gente tem drogas de primeira geração, que são o propanolol, o atenolol, as drogas de segunda geração, que são as intermediárias, né, bisoprolol e outras drogas, e por fim as drogas de terceira geração, que elas têm uma ação, além de todas essas ações que a gente já citou, também são vasodilatadores, que incluem o carvedilol e o nebivolol. O carvedilol ele age como um vasodilatador, porque além de ser um beta-bloqueador, ele também tem uma ação antagonista dos receptores alfa. Então, na verdade, ele é um alfa e beta bloqueador. Por isso, ele tem um efeito maior, né, sobre a pressão arterial e acaba agindo como um vasodilatador, que é um mecanismo que os outros beta bloqueadores não têm. Já o nebivolol, ele também age como vasodilatador, mas por um mecanismo diferente. Ele aparentemente aumenta a síntese de óxido nítrico, que é um vasodilatador, né, produzido no endotélio, e isso faz com que ele haja então também como um vasodilatador. Então são as drogas de terceira geração. Os beta-bloqueadores eles reduzem eventos cardiovasculares. Conforme vários estudos realizados com essas drogas, a gente observa que existe redução de infarto, existe redução de AVC, principalmente em jovens, né? Todos esses estudos mostraram esse efeito em pessoas com menos de 60 anos. Então talvez eles não sejam a melhor droga para usar no idoso, tá? E algumas drogas, inclusive, já comprovaram que reduzem mortalidade cardiovascular. Aqui incluindo o metoprolol succinato, o carvedilol, o bisoprolol e o nebivolol. Essas quatro drogas reduzem mortalidade cardiovascular. Então são as drogas de escolha para o paciente de alto risco, né? Elas estão indicadas, muito bem indicadas para o tratamento da hipertensão, portanto, em jovens, que é onde a população que vai ter maior benefício dessas drogas. Nos pacientes coronariopatas, se o paciente já teve um infarto agudo prévio, aí a indicação de beta-bloqueador está muito bem colocada, porque essas drogas reduzem o risco de novo infarto.
Nos pacientes arrítmicos, né, que têm taquiarritmias ventriculares ou supraventriculares, os beta-bloqueadores têm um benefício adicional de serem agentes cronotrópicos negativos. Então, eles ajudam a reduzir a frequência cardíaca e melhorar as arritmias. E são boas drogas para a insuficiência cardíaca sistólica. Devem fazer parte do tratamento de todo paciente com insuficiência cardíaca sistólica, né, junto com o inibidor de ECA ou BRA. Efeitos adversos dos beta-bloqueadores, broncoespasmo. Então, elas são contraindicadas em pessoas com DPOC grave ou com asma grave, com muitos sintomas, porque eles pioram o broncoespasmo. Eles são bradicardizantes, então eles são contraindicados em pessoas que tenham distúrbios graves da condução atrioventricular, ou seja, bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro grau, porque eles podem piorar esse bloqueio e levar então a bradicardias e até parada cardíaca, né? Eles reduzem inicialmente o débito cardíaco, então não se deve iniciar beta-bloqueador no paciente que tem uma insuficiência cardíaca mal controlada, sintomática. Primeiro você diminui o sintoma do paciente, depois entra com beta-bloqueador e entra em dose baixa, né, na insuficiência cardíaca. Eles podem causar vasoconstrição periférica, então é uma preocupação em pessoas que têm, por exemplo, claudicação intermitente, né, associada à insuficiência arterial periférica. Deve-se começar com dose baixa e usar com cautela os beta-bloqueadores para não piorar os sintomas de isquemia periférica. Podem causar disfunção sexual, tá? Disfunção erétil, né? No homem principalmente, que é um efeito que é menor aparentemente com o uso do nebivolol. O nebivolol, por ele aumentar a secreção de óxido nítrico, pode inclusive melhorar aí a função erétil em alguns homens. Então pode ser uma opção melhor para pessoas com disfunção erétil. Podem causar depressão, insônia, astenia, que são efeitos comuns do beta-bloqueador. E as medicações de primeira e segunda gerações, eles pioram a sensibilidade à insulina. Então, também, junto com o tiazídico, eles aumentam o risco de desenvolver diabetes e de piorar o perfil lipídico. Eles podem aumentar o triglicerídeo, aumentar a LDL e reduzir em HDL colesterol. Esse efeito é menor quando a gente usa drogas de terceira geração, carvedilol e nebivolol. Alguns estudos, na verdade, até sugerem que eles podem melhorar o perfil glicolipídico, diferente dos outros beta-bloqueadores. Vamos passar agora para uma outra classe, que são os bloqueadores dos canais de cálcio. Os bloqueadores de canal de cálcio também são subdivididos em duas classes diferentes, que são os dihidropiridínicos, que são a maioria das drogas, incluídas aqui a nifedipina, amlodipina, que são os mais usados, a isradipina, felodipina, nitrendipina, e os não dihidropiridínicos, que são o verapamil e o diltiazem. Eles agem, essas medicações, diminuindo a concentração de cálcio intracelular, lá nas células do músculo liso dos vasos. Então elas fazem com que os vasos dilatem, reduza a resistência vascular periférica e com isso acontece então a redução do nível de pressão arterial. Esse é o mecanismo de ação dessas drogas. Quando a gente usa um bloqueador de canal de cálcio, todas as diretrizes hoje sugerem que se use um bloqueador de canal de cálcio de ação prolongada, de uso prolongado. Então deve-se evitar hoje em dia o uso de drogas de ação curta, porque essas drogas são mais taquicardizantes e não têm um efeito tão bom, tão sustentado no controle da pressão. Então, por exemplo, a nifedipina de ação rápida é uma droga que deve ser evitada, tá? Não deve ser mais utilizada, deve-se preferir as drogas de ação prolongada. De efeitos adversos, os bloqueadores de canal de cálcio podem causar cefaleia associada à vasodilatação, né, cerebral, tontura, rubor facial, edema de membros inferiores também associado à vasodilatação sistêmica, que é uma coisa bastante comum, né, a queixa de edema em membros inferiores quando o paciente começa a usar bloqueador de canal de cálcio. Os agentes de curta duração, eles provocam um estímulo simpático reflexo, tá, pela vasodilatação rápida. Existe um aumento então ao cronotropismo cardíaco, leva a taquicardia e pode acabar aumentando o risco de evento cardiovascular, né, no paciente que tem alto risco. Então, por isso deve-se evitar bloqueadores de canal de cálcio de curta duração. O verapamil e o diltiazem, que são os não dihidropiridínicos, eles além de todos esses efeitos podem causar também depressão miocárdica direta e bloqueio atrioventricular. Eles são mais bradicardizantes, tá? Então são agentes que são negativos, né, são cronotrópicos e inotrópicos negativos. Então, na verdade, eles devem ser usados com muita cautela no paciente que tem disfunção sistólica,
que tem insuficiência cardíaca, porque eles podem piorar a depressão da função miocárdica. E no paciente que é bradicárdico, que tem bloqueio atrioventricular, também são contraindicados. O verapamil, inclusive, é um agente que gosta de dar obstipação intestinal, tá? Então, talvez não seja uma boa opção de droga para os pacientes muito obstipados. Vamos passar agora para uma droga que é muito interessante, que é uma das mais utilizadas, que são os inibidores de ECA. Eles agem inibindo a enzima conversora da angiotensina. Vamos lembrar um pouquinho, né, do metabolismo da renina, angiotensina, aldosterona. Vocês lembram que a renina ela é secretada pelo rim em resposta a situações de baixo fluxo renal. Então, quando diminui, né, o afluxo de sangue para o rim, o aparelho justaglomerular vai detectar essa redução de fluxo e vai secretar mais renina. A renina é um hormônio que vai agir convertendo o angiotensinogênio em angiotensina 1. Tá? E a angiotensina 1, por sua vez, vai ser convertida a angiotensina 2 pela enzima conversora da angiotensina, a famosa ECA. Quando a gente tem um bloqueio da ação da ECA, que é o que essas drogas fazem, a gente vai ter uma menor conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2, e isso vai levar a uma redução da pressão arterial, porque a angiotensina 2 age nos vasos, levando a vasoconstrição vascular. Com a perda da ação da angiotensina 2, a gente tem redução da pressão arterial. Tá? E os inibidores da ECA, além desse efeito de redução da síntese de angiotensina 2, também tem um efeito sobre a bradicinina. A bradicinina é uma substância vasodilatadora que é degradada por ação da mesma enzima da ECA. Então, quando você bloqueia a ECA, você vai ter menor degradação da bradicinina, e isso faz com que a bradicinina continue agindo mais, levando à vasodilatação. Então, um mecanismo adicional para o controle de pressão arterial. De drogas dessa classe, a gente tem o captopril, o enalapril, que são as duas mais usadas, né, inclusive disponíveis no SUS. Também o ramipril, lisinopril, benazepril, perindopril, toda droga que termina em pril é um inibidor de ECA. Tá bom? Comprovadamente reduzem morbimortalidade cardiovascular. Então, assim, em pacientes hipertensos, pacientes cardiopatas, pacientes de alto risco cardiovascular, comprovadamente tem menor risco de evento e de morte quando eles usam inibidor de ECA. Então, por isso é uma droga extremamente interessante para se usar nesses pacientes. Melhora a função sistólica no paciente com insuficiência cardíaca. Então, vocês lembram, né, do tratamento da insuficiência cardíaca, é obrigatório usar inibidor de ECA ou BRA junto com beta-bloqueador para todo paciente com insuficiência cardíaca sistólica. Reduzem a recorrência de AVC e também, além da ação em eventos cardiovasculares, são agentes nefroprotetores, né? Então, como eles são vasodilatadores, né, eles reduzem a angiotensina 2, isso leva a um aumento do fluxo renal, uma melhora da fisiologia renal e acaba diminuindo a progressão para a doença renal crônica, para a insuficiência renal grave. Então, são agentes nefroprotetores. Então, isso é uma coisa muito importante de sublinhar dentro aqui do nosso curso de nefrologia, né? Efeitos adversos dos inibidores de ECA, eles podem causar tosse seca, alteração do paladar, né, disgeusia, urticária e angioedema, tá, que podem acontecer. Hiperpotassemia também pode acontecer, porque vocês lembram que com a redução da angiotensina 2 vai haver uma menor síntese de aldosterona, e a aldosterona é uma substância que ajuda a aumentar a excreção de potássio. Então a redução da aldosterona pode levar a acúmulo de potássio à hiperpotassemia, principalmente em pacientes que já têm disfunção renal, principalmente em pacientes renais crônicos. Então é importante monitorizar o potássio quando você começa ou aumenta a dose de inibidor de ECA. Nos pacientes que têm hipertensão renovascular, eles podem piorar a função renal. Então, se você tiver um aumento muito grande da creatinina depois do início do uso de inibidor de ECA, isso indica a possibilidade aí de uma lesão renovascular, né, de uma isquemia renal unilateral ou bilateral. Então, deve ser investigada essa situação. E são teratogênicos, então são formalmente contraindicados na gestação ou em mulher em idade fértil. Deve ser usado com muita cautela. Tá? A gente só usa inibidor de ECA se a mulher estiver usando algum método contraceptivo eficaz. Lembrar disso. Tá? Outra droga importantíssima são os bloqueadores do receptor da angiotensina. Eles têm uma ação bastante semelhante aos inibidores de ECA. São drogas bastante parecidas. A diferença
é que os bloqueadores do receptor da angiotensina, ao invés de inibirem a síntese de angiotensina 2, que é o que os inibidores da ECA fazem, eles bloqueiam o receptor AT1 dessa angiotensina 2, então diminuem a ação da angiotensina 2 nos vasos e por isso então tem uma ação de redução da pressão arterial. Tá? Então são exemplos, né, de drogas dessa classe: a losartana, a valsartana, a candesartana, a irbesartana, toda droga terminada em tana aí provavelmente é um bloqueador do receptor da angiotensina, um BRA. Ok? Também comprovadamente reduzem morbimortalidade cardiovascular, num perfil bastante semelhante ao dos inibidores de ECA, só que eles previnem mais AVC do que os inibidores de ECA. Então, no paciente que já teve um AVC prévio, que a gente quer evitar a recorrência de AVC, talvez o BRA seja uma droga melhor nessa situação do que o inibidor de ECA. Tá? E também são nefroprotetores, de uma forma bastante semelhante aos inibidores de ECA. Principalmente no diabético tipo 2, tá? Pacientes diabéticos tipo 2 com nefropatia diabética, eles se beneficiam muito mais do uso de BRA do que do uso de inibidor de ECA. Principalmente do uso da irbesartana, que parece ser uma droga muito interessante nessa situação. Efeitos adversos dos BRA, eles têm uma vantagem em relação aos inibidores da ECA, que não provocam tosse seca, não provocam angioedema nem urticária, que são efeitos associados à maior ação da bradicinina. Lembrar lá da bradicinina, né, que ela é potencializada durante o uso do inibidor de ECA, e esse efeito não é compartilhado pelos BRA. Então, os BRA não provocam nem angioedema, nem urticária, nem tosse seca. Então é até uma boa indicação, né, no paciente que começa a usar inibidor de ECA e tem muita tosse ou angioedema com inibidor de ECA, está muito bem indicado trocar o inibidor de ECA por BRA. Geralmente é uma grande indicação do uso dessas medicações. Além disso, podem provocar tontura e hipotensão postural. Tá? Um pouco menos do que inibidor de ECA, mas também podem dar um pouquinho. Ok? Então vamos lá, gente. Aqui eu trouxe um dado interessante, né? Como eu sou endocrinologista, uma coisa que me interessa muito é diabetes. Então, uma coisa que a gente anda estudando é a influência do uso de antihipertensivos sobre o risco de diabetes. Eu já comentei isso algumas vezes aqui nesta aula, né? Que o beta-bloqueador e o diurético tiazídico são as drogas que mais aumentam o risco de evolução para diabetes tipo 2. Então, esse estudo ele tentou fazer uma comparação das várias classes de antihipertensivos com relação ao risco de desenvolver diabetes. E ele observou que a redução, olha aqui comparando, né, o diurético, o tiazídico como referência, o beta-bloqueador também, o mesmo risco, né, de diabetes tipo 2 do que o tiazídico, o placebo um risco menor do que beta-bloqueadores e tiazídicos, e já as drogas do grupo dos bloqueadores de canais de cálcio e principalmente os BRA e os inibidores de ECA reduzem o risco de progressão para diabetes. Então, essas são drogas mais interessantes para usar no paciente com síndrome metabólica ou pré-diabético, porque eles reduzem o risco de progressão para diabetes, comparado com beta-bloqueador e tiazídico, que aumentam esse risco. Ok? Vamos lá, mais uma classe que são os inibidores diretos da renina. Essas são as medicações mais recentes, né, no nosso arsenal de tratamento da hipertensão, que hoje em dia o único representante é o alisquireno. O alisquireno também vai agir lá no eixo da renina, angiotensina, aldosterona, só que a ação dele vai ser bloqueando o receptor da renina. Então ele acaba tendo uma ação parecida, né, aos inibidores de ECA e BRA, reduzindo, em última instância, a síntese da angiotensina 2. Ele é eficaz em monoterapia ou em associação com outras drogas, embora ainda seja uma droga nova e existam poucos estudos. Então a gente ainda não sabe se ele reduz evento cardiovascular, que é uma coisa que a gente ainda depende de estudos aí comprovarem isso para a gente, se é verdade ou não. Efeitos adversos do alisquireno: pode causar rash cutâneo, né, parecido com a urticária do inibidor de ECA, pode causar diarreia em doses altas, pode aumentar enzimas musculares, principalmente a CPK total, e pode provocar tosse também de uma forma semelhante ao inibidor de ECA. Tá? São os efeitos adversos mais frequentes, além da hipercalemia. Também pode causar hipercalemia da mesma forma que inibidor de ECA e BRA, principalmente quando associado a essas drogas. Quando a gente associa várias drogas que podem causar hipercalemia, né? Por exemplo, associar inibidor de ECA mais BRA ou inibidor de ECA mais alisquireno, isso aumenta muito a chance de desenvolvimento de hipercalemia. Ok? E aqui eu coloquei
a estratificação de risco, né? Essa tabela a gente já viu, né? Então, com relação ao tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, eu já passei aqui as principais características das várias drogas que a gente usa. Então, para a gente entender quando que a gente vai usar uma ou outra droga, a gente tem que relembrar o que eu já falei na primeira aula, que é a estratificação de risco. Então, a nossa abordagem diagnóstica e terapêutica no paciente hipertenso vai depender do grau de risco dele de complicações. Então, a gente classifica ele aqui nessa tabela de acordo com o nível pressórico e de acordo com a quantidade de fatores de risco que esse paciente apresenta. Quanto maior a pressão e maior o número de fatores de risco, maior o risco do indivíduo. Tá? E vamos fazer a decisão terapêutica. Paciente sem risco adicional, só tratamento não medicamentoso. Risco adicional baixo, a gente usa tratamento não medicamentoso por até 6 meses e se não atingir meta, associa uma medicação. E no risco adicional médio, alto ou muito alto, a gente já começa com associação de tratamento medicamentoso e não medicamentoso. E a meta, né, para a maioria dos indivíduos, a gente considera que a pressão está boa, está bem controlada com níveis abaixo de 140/90, exceto aqueles pacientes de muito alto risco, que são as pessoas com 3 ou mais fatores de risco, diabéticas, com síndrome metabólica, já com lesão de órgão-alvo instalada, ou hipertensos que têm insuficiência renal e ou proteinúria acima de 1 grama em 24 horas. Esses pacientes a gente vai preferir manter a pressão mais baixa, menor que 130/80. Ok? Então, aqui é o que eu já falei, né, que as drogas antihipertensivas devem ser seguras e eficazes para reduzir PA e tal, já comentamos isso. E aqui é o guideline do tratamento. Então, no paciente hipertenso estágio 1, com risco cardiovascular baixo a moderado, a gente pode começar com monoterapia. E em todas as outras situações, a gente já começa com combinação, pelo menos 2 antihipertensivos diferentes em dose baixa. Então, na hora de escolher que droga eu vou usar para tratar meu paciente hipertenso, o sétimo joint americano, né, que é uma das principais guidelines aí do tratamento de hipertensão, e também as diretrizes brasileiras de hipertensão sugerem que a primeira droga, quando você vai iniciar monoterapia num paciente, talvez a melhor opção de primeira droga seja um diurético tiazídico, pelo baixo custo, pelo uso em dose única diária, pelo bom perfil de segurança e pela redução de eventos que é observada com essa droga, bastante semelhante ao de outras drogas mais caras e mais complicadas de usar, né? Embora, né, se você não quiser usar um tiazídico, todas essas outras 4 opções são boas opções de medicação para usar como monoterapia inicial. Tanto bloqueador de receptor da angiotensina, quanto inibidor de ECA, quanto beta-bloqueador, quanto bloqueador de canal de cálcio. Qualquer uma dessas 5 drogas acaba sendo uma boa opção para monoterapia. Então depende do paciente, né? Se você necessitar de uma combinação nesses pacientes que já vão começar com 2 drogas diferentes, as combinações mais usadas são o tiazídico mais uma segunda droga dessas 4 aqui. Tá? Então você pode combinar tiazídico com inibidor de ECA ou BRA, que geralmente é a combinação mais utilizada para início, ou associar o tiazídico com um beta-bloqueador ou com bloqueador de canal de cálcio. Tá? É importante lembrar que mais de 60% dos pacientes hipertensos vão precisar mais que uma droga para atingir meta de pressão. Tá? Então não espere muito que seu paciente controle adequadamente a pressão com uma medicação só. Geralmente, né, a maioria dos indivíduos precisa 2 ou 3. Inclusive, aqueles pacientes que têm uma pressão arterial mais alta, os pacientes com estágio 3, ou que têm uma meta mais rigorosa de pressão, como os pacientes diabéticos ou pacientes de alto risco, geralmente precisam 3 ou mais drogas diferentes para atingir uma meta adequada de pressão arterial. Tá? Então, não tenham medo de usar medicação, não. Usem quantas forem necessárias para atingir o bom controle pressórico. Aqui é um estudo, esse é o estudo mais importante, o maior estudo realizado até hoje para comparar tratamentos para hipertensão arterial, que foi o ALLHET. O ALLHET, ele comparou, né, ele randomizou mais de 14, sei lá, um monte de indivíduos, aí, 15 mil para usar clortalidona, 9 mil para usar amlodipina, 9 mil para usar lisinopril. Então uma pancada de gente foi randomizada para ser tratada com uma dessas 3 opções de drogas, ou um tiazídico, ou um bloqueador de canal de cálcio, ou um inibidor de ECA. E o que esse estudo observou ao longo de 7 anos de segmento é que o risco de evento cardiovascular nesses 3 grupos foi bastante comparável. Então o tiazídico é uma droga tão boa quanto essas outras 2, tá? E tem a vantagem, o tiazídico, de poder ser usado em dose única diária e ser mais barato. Então, por isso que o sétimo joint americano recomenda o tiazídico
como primeira opção de tratamento quando o paciente vai iniciar o tratamento medicamentoso da hipertensão e precisa de monoterapia. Geralmente é melhor a monoterapia. Lá eles recomendam que seja o tiazídico, no caso aqui é clortalidona, né? Entretanto, a medicina avança, né? E agora em 2010 saiu um outro estudo muito interessante comparando duas abordagens diferentes de combinações de medicamentos. Vocês lembram que eu falei ali que a melhor opção quando a gente começa, né, uma combinação de drogas seria usar o tiazídico mais uma outra droga, ou inibidor de ECA, ou BRA, ou beta-bloqueador, ou bloqueador de canal de cálcio. Entretanto, né, esse estudo aqui, o Accomplish, publicado agora em 2010, comparou exatamente, né, a opção mais recomendada, mais usada, que é um inibidor de ECA mais um tiazídico, no caso aqui a hidroclorotiazida, comparou com usar um inibidor de ECA mais um bloqueador de canal de cálcio em pessoas de alto risco cardiovascular. E o que esse estudo observou é que houve uma diminuição importante do risco de evento aqui renal, principalmente, usando inibidor de ECA mais bloqueador de canal de cálcio. Então, talvez, né, as recomendações do próximo joint, aí, que vai sair agora na metade de 2011, elas digam que, na verdade, a melhor combinação de droga para começar o tratamento, ao invés de ser o inibidor de ECA mais tiazídico, seja inibidor de ECA mais bloqueador de canal de cálcio. Talvez isso aqui passe a ser a melhor combinação de drogas inicial no tratamento da hipertensão. Vamos esperar aí a publicação do próximo joint para ver se eles confirmam essa recomendação que está parecendo ser mais interessante, né? E aqui é uma tabelinha interessante também desse mesma publicação do sétimo joint americano, que ele estabelece em que situações a gente vai preferir uma droga sobre a outra, né? Que existem algumas situações clínicas em que a gente vai dar preferência para uma classe de drogas antihipertensivas mais do que para outras drogas. Por exemplo, no paciente que tem insuficiência cardíaca, principalmente sistólica, a gente vai sempre tentar usar beta-bloqueador, inibidor de ECA ou BRA. Então essas três aqui estão muito bem indicadas. O antagonista de aldosterona, que é a espironolactona na classe 3, né, classe funcional 3, e o diurético, principalmente de alça, né, melhor que o tiazídico na insuficiência cardíaca sintomática com dispneia. Então aqui esses estudos que baseiam essa recomendação. No paciente que já é infartado prévio, o beta-bloqueador é obrigatório, que reduz o risco de novos eventos, e o inibidor de ECA e a espironolactona melhoram a remodelação miocárdica, então também estão muito bem indicados. Então a gente vai preferir essas drogas para o tratamento da hipertensão em indivíduo que tenha infarto prévio. Mesma coisa, para pessoas que têm alto risco de doença coronariana, as drogas que a gente sabe que reduzem risco de evento são o diurético, o tiazídico, né, a clortalidona, o beta-bloqueador, inibidor de ECA e os bloqueadores de canal de cálcio, não de hidropiridínicos, né, que eles são vasodilatadores. Com relação a diabéticos, os diabéticos eles se beneficiam muito do uso de inibidor de ECA e BRA, principalmente, que são ótimos nefroprotetores, que reduzem a progressão da nefropatia diabética, mas também eles têm benefícios do uso de beta-bloqueador, diuréticos e bloqueador de canal de cálcio. Já no paciente que já é portador de doença renal crônica, pelo efeito nefroprotetor dessas drogas, a gente sempre vai preferir como primeira opção de medicação ou inibidor de ECA ou BRA. E, lógico, né, nessa situação, no paciente que tem perda de função renal, tem que ficar de olho no potássio do paciente pelo risco de hipercalemia. Tá? Para a prevenção de novos AVCs, no paciente que já teve um AVC anterior, diuréticos e inibidores de ECA são as drogas que mais reduzem aí AVC. Isso aqui é publicação do sétimo joint, que é de 2003. Na verdade, agora depois disso já saíram estudos mostrando que o BRA talvez seja uma droga melhor para prevenção de novos eventos de AVC do que o inibidor de ECA. Então aqui faltou também o BRA, que é uma droga muito interessante, tá? Então vamos esperar que isso aqui provavelmente vai aparecer, né, no próximo joint agora de 2011. Ok, gente? Era isso que eu tinha para falar sobre drogas antihipertensivas. Eu espero que vocês leiam um pouquinho a respeito também na diretriz brasileira e no sétimo joint, para que vocês consigam fixar essa informação e vamos discutir bastante indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens de cada droga no fórum de discussão desse módulo. Então participem muito do fórum de discussão para que a gente consiga ajudar vocês a aprenderem bastante sobre essas medicações. Muito obrigado, até a próxima.